José do Egito Antigo, da escravidão à redenção. Há milhares de anos, em meio às areias e pastagens de Canaã, vivia um jovem chamado José, filho de Jacó e Raquel. Ele era o penúltimo de 12 irmãos, mas desde cedo se destacou por sua inteligência, sensibilidade e, acima de tudo, por seus sonhos extraordinários. José era o filho favorito de Jacó, que lhe presenteou com uma túnica colorida, símbolo de amor e distinção. Essa preferência despertou a inveja e o ressentimento de seus irmãos. Desde pequeno, José sonhava alto, não apenas no sentido figurado. Ele teve sonhos proféticos, nos quais via feixes de trigo dos irmãos se curvando diante do seu feixe, e depois o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Quando contou esses sonhos à família, seus irmãos ficaram furiosos, achando que ele queria governar sobre todos. Até seu pai, Jacó, ficou intrigado, mas guardou as palavras no coração, o abandono e a traição. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse ao encontro dos irmãos, que estavam pastoreando o rebanho longe de casa. Quando o viram se aproximar, os irmãos tramaram contra ele. "Lá vem o sonhador", disseram. Tomados pelo ciúme, jogaram José em uma cisterna seca. Alguns queriam matá-lo, mas Judá sugeriu: "Que proveito teremos se o matarmos? Vamos vendê-lo como escravo aos ismaelitas." E assim fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata a mercadores que iam para o Egito. Para encobrir o crime, mancharam a túnica de José com sangue de cabra e a levaram ao pai, que, dilacerado de dor, acreditou que seu filho amado havia sido morto por uma fera. Escravo no Egito, levado, acorrentado para uma terra estranha, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo em meio à adversidade, José manteve a fé e a integridade. Deus estava com ele e tudo o que fazia prosperava. Potifar logo percebeu sua competência e o colocou como administrador de toda a casa. Mas a esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo. Fiel a Deus e ao seu senhor, José recusou, mas ela, rejeitada, o acusou injustamente. Potifar, furioso, mandou José para a prisão. Da prisão ao palácio. Mesmo preso, José não se entregou ao desespero. Ele conquistou a confiança do carcereiro e passou a cuidar dos outros detentos. Entre eles estavam o copeiro e o padeiro do faraó, que tiveram sonhos perturbadores. José, com humildade, interpretou os sonhos. O padeiro seria executado, mas o copeiro seria restaurado ao cargo. José pediu apenas: "Lembre-se de mim quando estiver diante do faraó." O tempo passou e José foi esquecido. Mas 2 anos depois, o faraó teve sonhos misteriosos. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Chamado às pressas, José atribuiu a Deus o dom da interpretação. Explicou que os sonhos eram um aviso. Viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. Sábio, José sugeriu que o faraó nomeasse alguém para administrar o Egito e armazenar mantimentos durante a abundância. Impressionado com a sabedoria e o caráter de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, vestindo-o com roupas de linho, colocando um anel em seu dedo e uma corrente de ouro em seu pescoço. José, o ex-escravo, agora comandava a terra mais poderosa do mundo antigo, segundo apenas ao próprio faraó. Os 7 anos de vacas gordas. Durante os 7 anos de abundância, José percorreu todo o Egito, supervisionando a construção de grandes celeiros e o recolhimento de 20% de toda a produção agrícola. O Egito prosperou como nunca, e o povo se acostumou à fartura. Os armazéns se enchiam até transbordar, e a reputação de José como administrador sábio e justo se espalhou. A região de Gósen,
fértil e estratégica, tornou-se um dos principais centros de armazenamento. Arqueólogos e estudiosos apontam que o Egito Antigo era famoso por seus celeiros monumentais, capazes de guardar grãos por muitos anos, o que explica como o país sobreviveu à catástrofe que se aproximava. Os 7 anos de vacas magras. A fome chegou como previsto, assolando não só o Egito, mas também toda a terra do Oriente Médio. As colheitas fracassaram, os campos secaram e multidões de povos vizinhos viajaram ao Egito em busca de alimento. José, com sabedoria, abriu os celeiros e vendeu trigo ao povo egípcio e aos estrangeiros, enriquecendo ainda mais o faraó e consolidando o poder do Egito. A fome foi tão severa que, sem o planejamento de José, o Egito teria entrado em colapso. A Bíblia diz que não havia pão em toda a terra, exceto no Egito. O faraó, impressionado, reconheceu que o Espírito de Deus estava em José, algo extraordinário para um governante egípcio. O encontro com os irmãos. Os anos de fome haviam chegado com força, e a notícia de que havia trigo no Egito se espalhou por toda a região. Em Canaã, Jacó, já idoso e preocupado com o futuro de sua família, enviou 10 de seus filhos ao Egito para comprar mantimentos, mantendo consigo apenas o caçula, Benjamim, temendo perdê-lo como havia perdido José. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram conduzidos à presença do poderoso governador responsável pela distribuição dos grãos. Eles se curvaram diante dele, sem saber que estavam diante do próprio José, o irmão que haviam vendido como escravo tantos anos antes. José, porém, os reconheceu imediatamente. O choque e a emoção o invadiram, mas ele conteve seus sentimentos e falou-lhes com dureza, usando um intérprete para ocultar sua identidade. "De onde vocês vêm?" perguntou José, simulando desconfiança. "Viemos da terra de Canaã para comprar mantimentos", responderam eles humildes. José, então, lembrou-se dos sonhos que tivera em sua juventude, quando via seus irmãos se curvando diante dele. Agora, o sonho se cumpria diante de seus olhos, mas ele precisava saber se o coração dos irmãos havia mudado, se ainda eram capazes de inveja e crueldade, ou se haviam aprendido o valor da família e da lealdade. Acusou-os de serem espiões, enviados para sondar as fraquezas do Egito. Os irmãos, assustados, defenderam-se, dizendo serem todos filhos de um mesmo homem, honestos, e que tinham um irmão mais novo, Benjamim, que ficara com o pai, e outro irmão que já não existia. José, então, lançou um desafio. Para provar sua honestidade, deveriam trazer o irmão mais novo até ele. Como garantia, prendeu Simeão e ordenou que os outros voltassem a Canaã levando trigo, mas advertiu: "Não voltem à minha presença sem trazerem seu irmão mais novo." O retorno à casa de Jacó foi tenso. Ao ver que Simeão ficara preso no Egito e ouvir a exigência do governador, Jacó se desesperou. Não queria perder Benjamim, mas a fome era implacável. Quando o trigo acabou, Judá assumiu a responsabilidade e prometeu proteger Benjamim a qualquer custo. Jacó então cedeu, enviando Benjamim com os irmãos, junto com presentes e o dobro do dinheiro para devolver ao governador. Ao ver Benjamim, José foi tomado por uma emoção profunda. Mandou preparar um banquete e tratou seus irmãos com generosidade, mas ainda não revelou sua identidade. Durante o banquete, serviu porções 5 vezes maiores a Benjamim, testando a reação dos irmãos para ver se ainda havia inveja entre eles. Antes que partissem, José realizou um último teste. Mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim e, ao acusá-los de roubo, ameaçou manter Benjamim como escravo. Judá então implorou com palavras tocantes, oferecendo-se como escravo no lugar do irmão mais novo, para não causar nova dor ao pai. Foi nesse momento que José não pôde mais conter as lágrimas. Mandou que todos os egípcios saíssem da sala e, chorando alto,
revelou-se aos irmãos: Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Os irmãos ficaram atônitos, temendo represálias, mas José os tranquilizou. Não se aflijam, nem se culpem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O reencontro foi marcado por abraços, lágrimas e reconciliação. José pediu que trouxessem toda a família para o Egito, prometendo cuidar de todos durante os anos restantes de fome. Assim, o ciclo de dor e separação foi transformado em perdão, restauração e esperança para todo o povo de Israel. O recomeço do povo de Israel, Jacó, já idoso, foi ao encontro do filho perdido. A emoção do reencontro foi tão intensa que Jacó declarou: Agora posso morrer em paz, pois vi o rosto do meu filho. A família de Jacó, 70 pessoas ao todo, estabeleceu-se na terra de Gósen, uma região fértil do Egito. José continuou governando com justiça e sabedoria, salvando não só o Egito, mas também muitos povos vizinhos da fome. Sua história tornou-se símbolo de resiliência, perdão e propósito. Ele entendeu que, apesar do mal que lhe fizeram, Deus transformou-o num bem para salvar muitos. O legado de José e o caminho para o êxodo. José viveu até ver a terceira geração de seus descendentes. Antes de morrer, fez os filhos de Israel jurarem que, quando Deus os visitasse para libertá-los, levariam seus ossos de volta à terra prometida. Assim, José preparou o caminho para o futuro êxodo, quando séculos depois, Moisés guiaria o povo para fora do Egito rumo à liberdade. José nunca desistiu, mesmo diante das maiores injustiças. Ele confiou em Deus em todas as fases, do poço à prisão, do palácio à reconciliação. José perdoou os irmãos e usou sua posição para salvar vidas, não para se vingar. A trajetória de José é mais do que uma saga de sofrimento e glória. É a história de alguém que, mesmo traído, injustiçado e esquecido, nunca perdeu a fé. Ele transformou a dor em compaixão, o abandono em liderança e o exílio em salvação. José nos ensina que, por mais escura que seja a noite, Deus pode usar até as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos e transformar vidas.